Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1, está escrito: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Este é um texto que se localiza logo após aquilo que foi concluído no último vídeo, que foi o momento em que Jesus havia concluído seu 7º sinal, de acordo com a narrativa de João, que foi a ressurreição de Lázaro. Em seguida, Jesus é dito que havia ceado, estava ceando com seus amigos em Betânia. Betânia quer dizer casa dos pobres, mas também a casa dos amigos de Jesus. E nesse texto nós vemos sobre 3 pessoas que nos ensinam grandes aprendizados sobre como conviver com Cristo. A primeira pessoa que nos ensina uma vida de comunhão com Deus é Marta, que é descrita que servia. Ela nos ensina a importância do serviço. A segunda pessoa é Lázaro, que estava junto com Jesus e simboliza o testemunho, a obra viva daquilo que Jesus é capaz de fazer. E a terceira pessoa se encontrava aos seus pés, na posição de maior privilégio, e era Maria. Maria é descrita no Evangelho de João e outra passagem também na mesma posição. Porém, naquele momento, ela estava no tempo da morte, do luto da morte do seu irmão. Mas ainda assim, naquele momento, Maria estava aos pés de Jesus para lamentar, para prantear, e agora ela estava aos pés do Mestre para agradecer, para mostrar sua gratidão pela ressurreição que Jesus havia feito ao seu irmão. E Maria é uma passagem, acho que é a protagonista desse texto, porque ela é dita que unge a Jesus 6 dias antes da Páscoa. Assim como no Antigo Testamento os cordeiros eram entregues no dia da Páscoa, como um simbolismo da proteção que Deus havia feito aos hebreus, do anjo da morte que passou e imolou os primogênitos dos egípcios. Também agora Jesus era esse cordeiro. Ele é o pleno cumprimento do cordeiro que foi entregue para nos livrar do pecado e da condenação da morte. Então Maria sabia que ela estava no momento certo de realizar esse ato. E esse ato que ela fez foi o que está escrito no versículo 3 que nós lemos. Então Maria, primeiramente, pega um frasco de perfume de nardo puro. Ou seja, ela pega algo que era precioso, que era algo que custava a ela. Tanto que o próprio tesoureiro de Jesus havia dito que nem 300 denários seria o valor necessário, seria o valor a ser vendido para este perfume. Cada denário é referente a um dia de trabalho, então era algo de totalmente valor. Mas ainda assim, Maria coloca isso aos pés de Jesus. E depois é dito que ela unge os pés de Jesus, porque ela sabia que era o momento certo. Então ela faz com a coisa certa, porque ela tinha em mãos, com a pessoa certa, no tempo certo. E ela faz isso enxugando com seus cabelos. Isso era algo totalmente inusitado naquela época. Uma mulher mostrar seus cabelos assim era algo que totalmente escandalizaria aos religiosos. Mas Maria o faz, porque para ela é mais importante adorar ao Mestre do que manter a aparência das outras pessoas. Jesus continua no versículo 7. Deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus já estava antecipando o momento da sua morte. Versículo 9 diz: uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos. Uma vez que nós deixamos Jesus agir em nossa vida, agora as pessoas passam a ver em nós o testemunho da obra de Jesus. Isso é incrível, né? Nós podemos apontar para o que Deus faz na vida daqueles que abrem o seu coração para o agir de Deus. No versículo 12 em seguinte, vai fazer a passagem que é tão importante da entrada de Jesus em Jerusalém. Versículo 12 diz: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Essa passagem é muito especial porque é uma citação de um salmo. O salmista fala: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana em hebraico quer dizer salva-nos. Os judeus aqui estavam reconhecendo Jesus como pleno cumprimento dessa profecia messiânica. Ele era o próprio Cristo,
aquele que havia de vir a salvar as pessoas. Jesus, versículo 14, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito. Mais uma vez, Jesus cumpre outra profecia, dessa vez de Zacarias 9:9, que fala que o mestre, o rei de Israel, teria montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Ou seja, Jesus não viria como os grandes reis da terra, em um cavalo alado, um cavalo bonito, vistoso, não. Ele viria em um jumento, para simbolizar duas coisas. Primeiro, que ele viria para trazer paz e não guerra, porque ele é o próprio príncipe da paz. E também para simbolizar a sua humildade, porque ele é um Deus humilde, um rei humilde. No versículo 16 está escrito: seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Imagine, 3 anos e meio com Jesus, e ainda assim, os discípulos não haviam entendido no momento certo, mas o Espírito Santo certamente trabalhou no coração deles para que eles lembrassem de cada coisa e do cumprimento das profecias. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. No versículo 20 vai falar que alguns gregos desejavam ver a Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Assim como nós começamos falando dos judeus que reconheceram Jesus como Messias, agora os gregos, gentios como nós, também reconhecem a Jesus como o Cristo. E assim os discípulos introduzem Jesus a eles, e eles têm também um encontro com a Cristo. É chegada a hora, versículo 23, de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali também o meu servo, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui Jesus mais uma vez antecipava o momento da sua morte, e ele disse que era chegada a hora de ser glorificado. E o momento de maior dor para ele, de luta, seria o momento da sua glória também. E ele diz uma poesia que simbolizava também a sua entrega. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Então, para que nós tenhamos vida, é necessário que nós antes morramos, a nossa aparente vida que nós temos. É morrendo que nós nascemos para a vida eterna. Como Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário que nós também tenhamos o mesmo destino de Jesus, sermos crucificados nele, para assim, perdendo a vida que nós temos, rejeitando a morte, o pecado que nós temos, mas então acordamos e renascamos para a vida eterna. Versículo 27 está escrito: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aqui Jesus ainda vai continuando falando da sua morte, e as pessoas não estavam entendendo o que ele estava dizendo sobre sua obra, mas depois que ele havia ressuscitado, certamente eles acreditaram. Ainda assim, no versículo 37 a 41, vai falar sobre a incredulidade dos judeus. Assim como em Isaías 53, o profeta havia dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem, simbolizando a incredulidade de muitas pessoas, aqui também os próprios judeus cumpriam essa profecia, porque eles deixaram de crer em Cristo, em Jesus. No versículo 44 está escrito: quem crê em mim não crê, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então eu concluo esse capítulo 12, iniciando com a adoração extravagante de Maria, em seguida a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois ele testemunhando sobre sua morte,
falando sobre ela, e depois nós concluímos com o ensinamento de Jesus. Assim como ele veio trazer luz, ele é a própria luz do mundo, as trevas o rejeitaram, mas as trevas não prevaleceram contra ele. No capítulo 13, nós já temos a preparação de Jesus para a sua entrega. Aqui é dito que ele estava no momento da ceia, e ele faz algo inusitado também. Assim como Maria faz algo inusitado no início do capítulo anterior, agora Jesus, o próprio Deus, vai fazer algo inusitado aos nossos olhos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Esse é o maior gesto de amor, a humildade. É o ato de sacrificar a si mesmo, de abrir mão do orgulho, abrir mão dessa posição social para servir. A liderança segundo a Cristo, o modelo de Jesus, o modelo do reino dos céus, é a liderança servidora. James Hunter escreve em seu livro O Monge Executivo que o líder é aquele que serve, o maior é o que serve, Jesus ensina. E ele é que não ensina apenas teoricamente com a palavra, mas ensina com as suas ações. Então ele se levanta da sua mesa e, como naquele momento não existiam sapatos, calçados fechados, certamente os pés deles estavam sujos. E era trabalho de um escravo gentio, que não era judeu, limpar os pés, lavar os pés deles. Mas Jesus toma essa posição. Ele lava nossas impurezas através do seu sangue, através da palavra, da água, do Espírito Santo. Nós também somos lavados e limpos. E aqui Jesus, então, coloca se veste, cinge-se, coloca uma bacia e passa a lavar os pés um a um, sabendo que todos eles haveriam de mais para frente largá-lo, abandoná-lo, mas ele ainda assim o faz. É engraçado que Pedro vai dizer: mestre, como assim o Senhor vai me lavar os pés? E Jesus fala: aquele que o faz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Mas então Pedro, que é 8 ou 80, então fala: então me lave por completo. Mas Jesus diz que eles já estavam limpos pela palavra que ele havia dito, apenas precisavam ser purificados em seus pés. Mas apenas um não estava completamente limpo, e esse era aquele que haveria de ser o traidor, que era Judas Iscariotes. No versículo 13 desse capítulo 13 vai ter o ápice do ensinamento de Jesus. Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. O discípulo faz o que vê o mestre fazendo, o filho faz o que também vê o pai o fazer. Então, assim como Jesus serviu e abriu mão de suas vontades e desejos, também nós precisamos fazer o mesmo aos nossos irmãos, e assim nós expressamos o caráter de Cristo sendo formado em nós. Versículo 21 vai falar sobre o traidor sendo indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam para os outros, sem saber a quem ele se referia. E aqui tem uma cena que Jesus faz. Assim que ele fala que um deles haveria de trair, eles passam a perguntar: por acaso sou eu, Jesus? Por acaso sou eu? E Pedro, que estava do outro lado da mesa, pede para que João, que se reclinava sobre o ombro de Cristo, perguntasse. E Jesus fala que aquele que comesse do seu próprio pão, e simbolizava também um salmo, haveria de traí-lo. E Jesus então entrega o seu pão que estava molhado a Judas Iscariotes, simbolizando então a traição de Judas. No versículo 31 vai falar sobre o novo mandamento. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Em seu discurso de despedida, Jesus falou o seu maior ensinamento. Ao resumo da lei, Jesus também ensina que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus dá um novo mandamento. Esse mandamento era
a elevação da régua. Se antes eu precisava amar o próximo como eu amo a mim mesmo, agora eu preciso amar o próximo como Jesus amou. E como Jesus amou o próximo? Entregando a si mesmo. Então, o mundo reconhece um discípulo de Jesus quando ele é capaz de entregar a si mesmo, de sacrificar por amor a outra pessoa, que pode fazer mal a ela, que pode nem mesmo querer essa pessoa, gostá-la. Mas Jesus também se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Versículo 36 vai falar: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus todo momento ele falava, mas os discípulos parece que não entendiam o que Jesus falava. Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde também poderá me seguir. Também poderá me seguir. Pedro diz: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade lhes digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E eu concluo então esse vídeo do capítulo 13 com essa passagem de Pedro que confiava em si mesmo, confiava em sua própria força, mas que Jesus fala que ele não seria capaz de resistir até o fim por si mesmo. É necessário que nós morramos, é necessário que, assim como Maria, nós estejamos aos pés de Jesus, é necessário que nós reconheçamos a Ele realmente como nosso Senhor e Salvador, e assim nós somos capazes de suportar os momentos difíceis. É a partir dele, a partir do seu amor, seu grande amor, que nós então podemos expressar o caráter de Cristo formado em nós e sermos transformados à imagem de Cristo.